Keldi, ontem a gente teve, logo no segundo dia do ano de 2020, um ataque coordenado pelos Estados Unidos no aeroporto em Bagdá, que acabou vitimando Qassim Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária do Irã. Como é que você enxerga esse episódio, Keldi? Bom, os Estados Unidos e o Irã vivem uma relação conflituosa desde 1979, quando houve o episódio da ocupação da embaixada americana em Teherã pelas forças revolucionárias iranianas que haviam tomado o poder há pouco tempo, na época ainda do Ayatollah Khomeini. E desde então essas relações praticamente nunca se restabeleceram, com exceção do acordo nuclear feito durante o governo Obama. Um acordo, aliás, praticamente igual ao mesmo que o Brasil e a Turquia tinham intermediado um período anterior, né? Um período um pouco antes. Então, desde então, vive-se esse conflito e na região também existe uma disputa política. A maioria desses países do Oriente Médio são teocracias, né? Governados por regimes que tomam a religião como a orientação de governos, desde Israel, passando pelo Irã, passando pelo Iraque, Arábia Saudita e outras, mas divididos entre si, entre seitas do próprio islamismo, né? Os sunitas e os xiitas. E há um conflito no qual os Estados Unidos tentam explorar, que é romper o chamado eixo xiita, que é composto pelo Irã, a Síria, o Hezbollah no Líbano, principalmente, que atuam coordenadamente. E não podemos esquecer que o processo eleitoral estadunidense se inicia agora. E o Trump busca a sua reeleição, e um dos fatores que sempre contribuem para aglutinar o seu apoio são as atitudes belicosas, nesse caso aí, com este ataque que vitimou o comandante iraniano lá no Iraque, país este ocupado ainda pelos Estados Unidos. Mas nesse aspecto, né, da jogada eleitoral, a gente já sabe que, por exemplo, George W. Bush acabou sendo eleito, né, reeleito, na verdade, após ali os atentados de 11 de setembro, justamente com essa resposta bélica que ele deu à época ali. Mas agora a popularidade do Trump vinha até subindo, né, melhorando um pouco, a economia americana está num nível mais razoável do que estava há 3, 4 anos. Não seria uma jogada muito arriscada do Trump, já que o Irã é um país que tem um poderio bélico, um poderio militar bastante significativo? Não, sempre há esse risco, mas é exatamente o que ele quer. Ou seja, ele avalia que é possível enfrentar qualquer reação iraniana, e isso será bem-vindo, porque manterá o país mobilizado, né? A maioria da opinião pública estadunidense se sente agredida, né? Quando há algum enfrentamento e que, portanto, isso tem que ser respondido. Isso somente joga água no moinho da reeleição do Trump. Certo. E nesse caso também você citou a questão de 1979, quando começa ali, né, digamos, a história recente das relações entre Irã e Estados Unidos, essa trajetória conturbada, como você destacou, Keldi, e ali a gente teve o primeiro choque do petróleo, né, justamente em 1979 por conta ali da atuação do Irã no Oriente Médio. Você acha que é possível também que a gente tenha um outro choque em função desse ataque dos Estados Unidos? Sem dúvida. Na verdade, naquela ocasião foi o segundo choque, né? O primeiro foi durante a guerra do Yom Kippur entre Israel e os países árabes que o enfrentaram, né? Egito, o próprio Iraque, Líbano, Síria e outros, né?
naquela ocasião, que levou o petróleo a preços assim, extremamente elevados na época, e depois da Revolução Iraniana isso voltou a acontecer. Não, sempre que há conflitos naquela região, o petróleo se valoriza. E quem paga o preço disso são os países dependentes desse petróleo, né? Então, isso pode ocorrer novamente. Não é um fator que afetaria hoje os Estados Unidos, porque eles são autossuficientes na geração de petróleo oriundo do xisto, né? Que é de produção nacional, de produção própria. Então, isso não seria um problema para eles. Pod- Mas poderia, mas poderia que ser um problema, por exemplo, para nós, já que hoje, né, dada a política de preço da Petrobras, a gente tem um atrelamento às variações do mercado internacional. Ah, sem dúvida nenhuma. O povo brasileiro será tratado não porque dependamos desse petróleo estrangeiro, mas sim, exatamente como você mencionou, pela política adotada pela Petrobras, que, embora sejamos autossuficientes em petróleo, decidiu-se seguir os preços de mercado internacionais, o que é um absurdo. E se nós temos o nosso próprio produto, por que não fixar o seu valor, desculpa, de acordo com o custo da produção local? Inclusive para fomentar nossa economia, que anda muito mal. Sim. E aí, voltando um pouco para a questão do Irã especificamente, né? O Soleimani, ele era o comandante da Guarda Revolucionária do Irã, que tinha uma função ali geopolítica, mantinha ali justamente a política iraniana além das fronteiras do próprio país, fazia relações ali com corporações militares e também com grupos paramilitares de países vizinhos. Você acha que isso pode acabar desencadeando uma reação que também vá além da própria reação do Irã? Ou seja, que tenha uma reação pulverizada em outros países ali da região em relação a esse ataque? Não, não creio. Eu creio que vão tratar esse assunto com os seus devidos cuidados, porque também não interessa a alguns países da região, como o próprio Irã, fomentar a reeleição do Trump, né? Uma vez que ele se tornou uma ameaça ao próprio Irã, né? Agora, há que se considerar que o Irã é um país diferente dos demais daquela região, que são países de populações árabes. A população iraniana não é árabe, ela é persa, ou seja, ela tem uma origem diferente, historicamente e culturalmente falando, né? Então, digamos, a política que eles desenvolvem é no sentido de preservar os seus próprios interesses e sua existência como ela é nos dias de hoje, né? Agora, é evidente que essa medida poderá ser retalhada em algum momento, seja agora, seja no futuro. E além dessa retaliação, também muda um pouco o xadrez, a forma como se desenvolvem ali as relações. Pensar, por exemplo, hoje em um novo acordo nuclear, como que foi feito recentemente, né, na gestão Obama entre Estados Unidos e Irã, isso é impossível, né? Ah, é impossível, porque isso implicaria simplesmente uma rendição iraniana, o que eles não vão fazer, obviamente, porque há interesses nacionais por trás, não há nenhuma motivação para que eles se submetam à política estadunidense, ainda mais com o relacionamento tenso que existe desde os anos 70, né? Então, isso não vai acontecer.
E em termos, você falou também dessa questão da eleição, né, da reeleição, tentativa de reeleição de Donald Trump e dos impactos que isso pode ter caso, inclusive, esse conflito bélico se acirre, passe a ser real de fato. Isso interfere também na escolha do postulante do Partido Democrata, ou seja, de repente, o Joe Biden, que inclusive já ratificou conflitos quando era vice-presidente do Obama, ele passa a ter mais chance justamente por conta disso, ou o contrário, de repente um discurso antibélico como o de Bernie Sanders, ele acaba ganhando vulto? Bom, depende de qual é a posição, né, a política que os democratas vão adotar. Eles tenderiam, né, vamos dizer assim, a serem mais cautelosos nessa relação, né, nessa discussão no que tange ao Irã. Agora, não nos esqueçamos que o conflito com o Irã começou quando o governo norte-americano era democrata. Foi na época como é que chama, do Jimmy Carter, que inclusive tentou resgatar os diplomatas numa operação fracassada que acabou custando a sua própria reeleição e o Reagan foi eleito pela primeira vez naquela ocasião, né? Então, isso depende muito de como eles vão... Não, primeiro, quais são as medidas que o governo atual estadunidense vai adotar, se ele vai prosseguir nessa linha do confronto, e, em segundo lugar, qual será a posição do Partido Democrata e qual será o seu candidato, que ainda é uma questão em aberto, né? Aparentemente, o Biden tem grandes chances, mas a Elizabeth Warren, o Bernie Sanders também estão na disputa, né? Com chances também. Então, isso depende muito. É óbvio que, em comparação com os republicanos, particularmente depois do Bush, o Partido Democrata tem sido mais razoável no que tange às relações internacionais. Tá certo, Keldi. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até. E aproveitando, desejo um feliz ano novo para vocês, para a equipe e para os ouvintes também. Feliz ano novo, Keldi. Conversamos aqui com um consultor em relações internacionais, Keldi Jacobsen.